Para ver mais conteúdo como este, você ou pode se inscrever no canal, curtir o vídeo e deixar um comentário. Frank fechou a porta do quarto atrás dele com um clique intencional. Clique intencional. Siziu na olho se virou. Ela estava na janela, a luz da lua cortando seus ombros verdes nus, como uma lâmina. Ela na olho olhou para ele quando falou. Minha Maoli disse que você ou seria obediente. Frank largou o casaco nas costas da cadeira. Você ou na olho fala muito fala? Ela perguntou. Frank se aproximou. Eu falo quando importa. Isso importa. Sua voz era baixa. Você o importa. O que a fez rir? Isso e sua ideia de seduque a alho? Simpatia humana? Frank estava na frente dela agora. Eu na olho. Vou te tocar. A menos que você o me pequer. Você o acha que eu tenho medo de você? Ela sibilou. Na olho. Ele disse. Eu acho que você tem medo de si mesma. Sem aviso, ela o empurrou com forquia. Eu te odeio. Ela cuspiu. Eu odeio estar aqui. Ter sido vendida como gado defeituoso que você foi a melhor OPCA alho o restante. A maolho de Frank subiu. Na olho. Para machucar. Para agarrar. E entaolho ele a beijou. Sistel a congelou. Entavolho, ela derreteu. O vestido rasgou. Ele a carregou para a cama sem uma palavra. Seus corpos colidiram em ondas, a fum ia sangrando em fome. Frank na olhou. Foi gentil, empurrou quando ela arranhou, puxou quando ela ofegou. Igualou sua natureza dominante com a dele. Quando eles colapsaram, entrelaquinados em suor e respiraquiaélio, os lenquiuais torcidos, ela estava tremendo. Sistel a virou a cabequer, olhos arregalados. O que diabos você acabou de fazer comigo? Frank encontrou seu olhar. Nada que você na olho pediu. O quarto ainda cheirava a sexo e silêncio. Frank estava deitado de costas, um bracal atrás da cabeça, olhando para o teto. Sistel na olho tinha se movido muito desde que acabou. Embora. Acabou na olho, parecia a palavra certa. Parecia a palavra certa. Seu corpo ainda estava tremendo. Ela se sentou na beira da cama. Finalmente, ela falou. Isso foi um erro. Ela se virou ligeiramente, porque na olho era para sentir nada. Então ele me diga o que era para ser. Ele disse. Um ato. Ela estalou. Uma formalidade. Eu deveria deitar aqui. Deixar acontecer. Ele se levantou. Cruzou até o final da cama. Sistela, você ou na olho me conhece? Ela disse. E na olho vai. Eu na olho fui dada a você. Fui descartada, jogada em um casamento com um humano, porque meu tipo decidiu que eu era defeituosa. Frank ficou em silêncio. Eu deveria desaparecer no seu mundo. Ela disse amargamente. Meu próprio povo na olho me quer. A maolho de Frank tocou suas costas. Por quê? A voz de Sistela caiu. Porque sou inferior tio. Essa palavra pairou no ar, como uma maldita alho. Ela finalmente se virou para ele. Sua voz se quebrou. Eles chamaram de sinapse reprodutiva na olho funcional. Eu na olho produzo ovos. Via vez. Meu útero na olho desencadeia uma resposta biológica ao emparelhamento genético padrarralho. E o que os testes dizem? Eu na olho posso carregar. Eu na olho posso continuar a linhagem. Frank na olho desviou o olhar. Fui testada 5 vezes. Ela continuou. Aos 15, aos 17, novamente aos 20. Cada vez o resultado foi o mesmo. Minha Maoli negociou um tratado de transferência, sob o pretexto de integração velho cultural. Fui casada com um humano porque para eles, significava que o Nabohalo era mais relevante. Frank falou. E o que você achou que eu seria? Ela o encarou. Nada. Um homem fraco, que eu poderia controlar. Ele se aproximou. Isso naboiou e o que você conseguiu? Sua maolho deslizou pelas costas dela. Eu na olho,
Estou aqui para te consertar, Frank disse. Eles na olho te mandaram aqui apenas para desaparecer. Eles queriam que você ou fosse apagada, ponto. Mas você ou na olho eu, tinta, em uma página. A respirar que a Hélio de Sistewa engasgou, ponto. Você ou e fogo, ele disse. Você ou na olho apagada, ponto. Você ou queima, ponto. Ela se virou completamente agora. Você ou fala como se importasse. Eu me importo, Frank disse, ponto. Entabolho. Em um movimento lento, ela subiu de volta na cama, ponto. Ele a seguiu, ponto. Sua boca se moveu sobre a dele, com uma fome que dizia que ela precisava se lembrar de como era ser desejada. Suas maólos a exploraram como se ele estivesse mapeando uma terra estrangeira que parecia mais como casa a cada centímetro, ponto. Seus quadris se trancaram, ponto. Seu ritmo se construiu, ponto. Ele a tomou lentamente desta vez. Ela arqueou sob ele, suas maólos enfiando-se em seu cabelo, ponto. Sua respirar que a Hélio, prendendo a cada movimento. Diga de novo. Ela ofegou. Ele se inclinou mais perto, lábios contra seu ouvido, ponto. Você e fogo, ponto. Ela gritou, ponto. Depois, eles ficaram em silêncio, ponto. Sistewa o alcanqueou, ponto. Dedos roqueando seu peito. Ela apenas disse, na olho conte a ninguém o que eu te disse. Frank assentiu, ponto, ponto. Entendi, ponto. E na olho vá embora, ponto. Ele a puxou para mais perto, ponto. Eu na olho vou, ponto. Lá fora, o sol nasceu completamente. Dentro, pela primeira vez na vida, Sistewa na Hélio se sentiu defeituosa. A porta se abriu, ponto. Frank estava sem camisa no corredor, ponto. Sistewa estava atrás dele, braços cruzados sobre o hobby, ponto. Lábios vermelhos e inchados de sua segunda rodada, apenas horas antes, ponto. Kivori na olho, bateu. Sua postura perfeita, ponto. Cabelos grisalhos prateados tranqueados para trás como cabos de acílio, ponto. Rosto, ilegível. Seus olhos negros pousaram em Frank, ponto. Nenhum lampejo de expressa-olho. Você e o se uniram, ela disse friamente. Sistewa deu um passo à frente. Por que você está aqui? Para te dar uma saída, Kivori disse. Frank quase riu. Você o acha que ainda há algo para salvar? Kivori o ignorou. Você o vira comigo hoje. Você o assinará e a dissoluquealho, ponto. Anunciaremos que foi um erro de compatibilidade de emparelhamento, ponto. Você o será reatribuída. Sistewa piscou. Ponto. Você o quer dizer enviada para outro lugar para desaparecer? Se você o ficar aqui, Kivori continuou. Você o se torna uma história, ponto. E a única coisa que esta família Nahaolo permite é uma estogria, que Naoliro controla. Sistewa completou. Ponto. Pam. Pantiche doshendomu. Santesi. Você o me envergonhou. Ponto. Naoyo. Sistewa disse. Você o está envergonhada que eu na olho morri como você o esperava, ponto. Que eu na olho estou rastejando de volta para você o envergonha, ponto. Frank as observou, ponto. Kivori abriu um estojo preto elegante e o colocou gentilmente na mesa, ponto. Dentro, um arquivo de liberaquialho genética, ponto. Um tratado de realocaquialho, ponto. Um título de compensaquialho, ponto. De alto valor suficiente para estabelecer qualquer humano para a vida, isso e para ele. Ela disse. Sistewa na Hélio desviou o olhar, ponto. Suborno, mal, sério? E misericórdia, Kivori disse. A melhor versaúlio desta história termina com ele indo embora ileso, ponto. Frank falou, em tatólio. Deixe-me adivinhar, se eu aceitar o acordo você o a deixa voltar para a família. Kivori assentiu uma vez. Correto, ponto. Sem gravidez. Sem contaminar-se a ele o ponto e legado intacto. Ponto. Frank deu a volta na mesa, até ficar cara a cara com ela. E se eu disser na olho, entabolho você o a condenou a extinquiaolho, Kivori disse. Porque se ela procriar com você, na olho volta, ponto. Ela nunca será permitida perto de sua casa novamente.
seu nome será removido de todos os ciclos. Sistewa deu um passo à frente. Você o sempre fala como se o legado fosse algo que eu te devesse. Mas na Hélio, é o ponto. É algo que eu posso decidir, ponto. Kivori levantou uma sobrancelha. Você realmente acredita que este homem vale a pena cortar todas as raízes que você já conheceu? Esta é sua última chance. Sistewa caminhou até o estojo, olhou para o arquivo, tocou em Tatalho, o empurrou para fora da mesa. Kivori na olho reagiu. Sua voz caiu para algo mais frio que a morte. Em Taolho você fez sua escolha. Eu fiz. Sistewa disse pontuou. Quando eu deixei me tocar pela primeira vez, Kivori se virou e caminhou até a porta, parou com uma mamalho na moldura. Você vai se arrepender disso. Em Taolho, ela desapareceu. Ela se virou para ele, caminhou lentamente, colocou a mamalho no peito dele. Você a ouviu, ela sussurrou. Naolho ha, como voltar agora? Eu Naolho estava planejando isso. Sua voz se quebrou. Eu deveria estar apavorada. Você o está, ele disse. Mas você o Naolho está fugindo. Ela agarrou o rosto dele e o beijou. Ele lhe segurou sua cintura, levantou-a, carregou-a de volta em direção à parede. Ela rasgou a camisa dele como se a ofendesse. As maolos dele empurraram o hobby dos ombros dela. Eles Naolho chegaram à cama. Ela envolveu as pernas em torno dele, gemendo em sua boca enquanto ele a pressionava contra a parede. Isso Naolho era para conforto. Isso era guerra, cada investida, uma promessa. Eu Naolho vou embora. Eu Naolho vou quebrar. Ela estava ofegando o nome dele, unhas arranhando suas costas. Ele enterrou o rosto no pescoço dela. Estou aqui, ele rosnou. Ela apertou mais forte. Naolho solte. Quando acabou, eles afundaram no chá Hélio. Ela virou o rosto para ele, cabelo grudando em suas bochechas. Estamos queimando tudo. Frank assentiu. Em Taolho construímos algo novo. Alguns dias depois, comecangou com um cheiro. Sistewa parou no meio do passo no corredor, seu estômago se contorcendo. A fruta no balcalho Naolho estava estragada. Mas seu corpo reagiu, como se fosse veneno. Ela se virou, pressionou uma mamalho na parede, respirou lenta e superficialmente. Frank a pegou antes que ela desabasse. Calma. Ele murmurou. Você parece que vai desmaiar. Eu bem. Naolho, você o Naolho está. Ele a levou para o sofá sem perguntar. Eu Naolho comi nada estranho. Ela disse mais para si mesma do que para ele. Frank apertou os olhos. Esta é a primeira vez. Naolho. Ela limpou a boca. Já faz alguns dias. Por que você o Naolho me contou? Porque eu Naolho queria que fosse algo. Frank se levantou, caminhou até o armário. Pegou uma aba de escaneamento médico. E a estendeu. Verifique. Ela hesitou. Naolho vai significar nada. Páquia de qualquer maneira. Relutantemente, ela pressionou o sensor na parte macia sob seu maxilar. O dispositivo zumbiu. Vermelho. Ela encarou. Isso. E impossível. Frank se inclinou sobre o ombro dela. Leia o display. Proteínas beta elevadas. Mudança neurohormonal. Ele olhou para ela. Naolho. Ela disse. Sistewa. Naolho. Ela estalou, levantando-se rápido demais. Seu equilíbrio vacilou. Ele a alcançou. Ela o empurrou. Isso Naolho e é real. Eu Naolho posso. Minha biologia Naolho permite implantar alho. É registrado. Provado. Minha parede uterina Naolho se liga. Ela disse. Naolho ha. Receptividade hormonal. O córtex reprodutivo Naolho dispara. Sou estéril. Sempre fui estéril.
Frank se colocou entre ela e a janela. E se você ou Naoyu for? Ela parou. Ponto. Olhou para ele. Execute o escaneamento novamente. Frank disse. Ela fez. 2 vezes. Mesmo resultado. Luz vermelha. Mesmo padraélio. Ponto. Pode ser um mau funcionamento. Ela sussurrou. Ou pode ser a verdade. Sistewa deixou o scanner cair. Suas maolos encontraram seu estômago como se nunca o tivesse sentido antes. Sua boca se abriu. Ponto. Isso na bolha deveria estar acontecendo. Ela sussurrou. Ponto. O que você está pensando? Ela se virou para ele. Olhos selvagens. Ponto. Se for real, eles viram Hélio atrás de mim. Quem? Minha Maoli. Ponto. O conselho. O tribunal genético. Ponto. Todos que já me chamaram de defeituosa. Ponto. Eles verão olho isso como uma infequencapélio. Uma ameaquem. Ponto. Binti. Quem dunia nas. Ou. Existe. É no ar. É. O DNA humano na olho deveria se ligar ao nosso. Ponto. A mandíbula de Frank se apertou. Ponto. Ponto. Mas se ligou. Ponto. O que me torna perigosa. Ponto. Ele tocou o bracal dela. Ponto. Você sempre foi perigosa. Lágrimas surgiram, súbitas, e Naoélio convidadas. Ela virou o rosto. Eu Naoélio quero chorar. Frank se aproximou. Entaolho Naoélio chore. Ponto. Ela disse. Eu nunca fui destinada a ser Maorruel. Antes de seguir só um pedido. Se inscreva no canal. Isso nos ajuda muito a continuar. Pontuou. Antes de continuarmos, apenas um pedido. Por favor, inscreva-se no nosso canal. Isso realmente nos ajuda a continuar. Frank passou a Maolho ao longo do maxilar dela. Ponto. Talvez você ou Naolho fosse. Mas agora pode ser. E seja o que for isso. É nosso. Ponto. Sistia assentiu uma vez. Ponto. Naquela noite, eles se deitaram na cama. Ponto. Ele a beijou mais devagar. Tocou-a mais suavemente. Como se a pele dela tivesse se tornado sagrada. Ponto. Quando ele deslizou para dentro dela, ela não olhou, ofegou, gemeu ou gritou. Ela apenas respirou e se agarrou a ele como se estivesse se ancorando na única coisa no mundo que na parecia estar se quebrando. As maolos dele seguravam seus quadris. Seus lábios se moviam contra a garganta dela. Ponto. Ela não olhou. Precisava de rapidez ou ferocidade, ou dominar Naélio, Naoélio naquela noite. Ela precisava se sentir segura. Ponto. Quando ela chegou ao clímax, seu corpo se enrolou ao redor do dele. Mais tarde no escuro, a maalho dela encontrou a dele. Pressionou-a contra sua barriga e ela sussurrou a única coisa que Naoélio tinha dito desde o exame. Eu quero manter isso. Frank Naoélio falou. Ponto. Ele apenas a puxou para mais perto e a segurou até de manhã, porque o impossível havia acontecido. E alguém iria tentar tirar isso deles. A tempestade sempre voltava. Ponto. Sistia sabia que estava chegando. E desta vez, trouxe trovoailes. Comecou com um sinal de sensor. Frank foi o primeiro a notar. Ele desligou o sistema instantaneamente. E ficou parado na cozinha. Ponto. Ela está perto. Ele disse. Ela estava descalça perto da janela. Suas maolos pressionadas contra a parte inferior do estômago, como se pudesse proteger o que estava dentro. Frank caminhou até o lado dela. Ponto. Você ou Naolio precisa enfrentá-la sozinha. Ponto. Algumas batalhas tinham apenas um combatente. Ponto. A porta deslizou sem fazer barulho. E Kivori entrou. Seu casaco era preto desta vez, como se tivesse vindo para um funeral. Ponto. Seus olhos varreram a sala uma vez. Depois pousaram na filha. Kivori disse suavemente. Quanto tempo? A pergunta era uma lâmina. Sistia Naolio vacilou. Kivori deu um passo à frente, lenta, deliberadamente. Ponto. Você era infértil. Ponto. Disseram-me que eu era, disse Sistia. Ponto. Seu corpo nunca desencadeou sequências hormonais viáveis. Ponto. A genética era esteril. Ponto. Sistia olhou-a diretamente nos olhos. E ainda assim, aqui estou eu. Frank estava entre elas agora. Você o criou uma ameaça, ela disse. Você o entende o que fez. Frank deu um passo à frente. Ela Naoélio. Os olhos de Kivori finalmente se voltaram para ele. Você ou acha que eu Naoélio sei o que você é?
Você eu nunca fez parte deste futuro. Ponto. Você eu era um substituto. Uma maneira de encerrar silenciosamente. Uma linha defeituosa. A voz de Sistia era de ferro. Ponto. Eu na olho, sou defeituosa. Agora você eu disse Kivori. Nis. O que quer que esteja crescendo dentro de você eu uma contaminaque a pele. Ponto. Na olho e apenas politicamente prejudicial. Ponto. E é biologicamente instável. Ponto. Na olho sabemos o que se tornar. Ponto. Frank se moveu para ficar ao lado de Sistia. Ponto. Ela vai mantê-lo, ele disse. Nós dois vamos. Kivori piscou uma vez. Enta-olho você forqueou minha mão-olho. Ponto. A sala mudou. Um zumbido a través das paredes. Ele alcanqueou o rifle de pulso atrás do balcaélio, assim que a tela da parede de trás piscou viva. Ponto. Naves pretas, sem marca que alho. Descendo na floresta além da propriedade. Ponto. Pichindo ou baixo ou tanto unsi. Além da propriedade. Sistia agarrou o bracal dele. Você o fortificou os alarmes externos? Cada quadrante, disse Frank. Ponto. Na olho será suficiente. Ela sussurrou. Ponto. Frank se virou para Kivori. Ponto. O que você o fez? Enviei unidades de recuperar que a óleo, ela disse. Sem moca alho. Você o na olho será prejudicado. Ponto. Mas você o será olho separados. Ponto. Seu vínculo será terminado. Ponto. Sua semente extraída. Ponto. Ela será colocada em estase química até que a gravidez possa ser neutralizada. Ponto. Frank já estava se movendo para o console, para o painel de substituir que Ayo. Sistia se virou lentamente para Mahawe. Nunca foi sobre legado, foi? O rosto de Kivori finalmente se quebrou. Ponto. Era sobre controle. Você ou era meu controle? Kivori sussurrou. Você ou deveria desaparecer. Ponto. Sem escândalo. Ponto. Sem criança. Ponto. As mãos de Sistia tremiam. Ponto. E agora estou carregando a única coisa que você disse que eu na aula poderia. Ponto. Ei, por isso, que deve acabar. Frank apertou o comando de bloqueio. Ponto. As persianas caíam sobre as janelas. Ponto. As luzes diminuíram. Ponto. Você nunca nos detera, disse Frank. Ponto. Kivori se virou para ele uma última vez. Ela nunca foi sua para manter. Em tabolho ela desapareceu. Ponto. Bem na frente deles. Frank correu para a porta. Ponto. Mas ela na olho tinha saído por ela. Ponto. Ela acionou um teletransporte de curto alcance. Sistia murmurou. Integrado a sua pulseira de pele. Frank se virou para ela. Enta olho corremos. Ela balanqueou a cabeque. Ponto. Na olho, temos tempo. A próxima hora foi um caos. Ponto. Mício disse. Conto. Frank empacotou unidades de dados, caixas de armas, embaralhadores. Sistia na olho discutiu. Sua mão-olho continuava a deslizar para a barriga, como se tivesse medo de que o próximo golpe lhe custasse tudo. Ponto. Quando as naves romperam o perímetro, eles já tinham ido. Frank os havia direcionado por um túnel de manutenção, levando a um cache de suprimentos humanos abandonado, enterrado profundamente na encosta inferior da floresta. Demoraram 3 horas para atravessar o terreno. Ao anoitecer, estavam no subsolo. Frank a pressionou contra a parede de Aquino, malhos de cada lado do rosto dela. Seu corpo estava coberto de suor. Eu te disse, ela disse. Ela viria por mim. E eu te disse, Frank disse, eu te manteria. Ela o alcanqueou. Eles fizeram amor ali no escuro, sobre concreto frio e sob canos expostos. Sistia segurou os bracaus dele como se na raio soubesse se sobreviveriam à noite. Mas ainda assim, ela sussurrou o nome dele quando chegou ao clímax. Ainda assim, ela pressionou a mão dele contra sua barriga quando ele a puxou para perto. Ainda assim, ela o beijou como se na olho tivesse a pele de deixá-lo ir. E depois, no silêncio, ela sussurrou. Ela vai me apagar. A voz de Frank era grave. Enta olho, apagamos ela primeiro. O silêncio estava errado. Frank Nauelio percebeu isso. A princípio, ele estava na câmara de trans, selando a porta de entrada.
reforqueando o bloqueio de desvio. Sit, ele chamou. Nenhuma resposta. Ele se moveu rapidamente pela câmara. Pelo corredor, a través do quarto. Vazio. A porta ainda estava selada. Nenhum alarme, nenhum bloqueio quebrado. Mas ela tinha ido. O estômago de Frank se transformou em pedra. Ele escaneou o registro do perímetro. Código de tempo 3:7 am. Oscila aqui na hélio de sinal. Entaúlio nada. As maolos de Frank se fecharam em torno do console. Kivori na óleo tinha enviado tropas desta vez. Ela veio em silêncio. Ele olhou para a tela por mais 2 segundos. Entabolio se levantou. Ele empacotou uma arma. Uma mochila. Um objetivo. Trazê-la de volta. Kivori a havia levado para o subsolo. Frank rastreou o resíduo do teletransporte. Usando a tecnologia meio hackeada, ela havia deixado para trás equipamentos alienígenas, disfarqueados como transceptores de sinal nativos da Terra. Demorou 12 horas para rastreá-lo. Ele encontrou o ponto de acesso enterrado sob 2 pés de areia e concreto. Ele retirou o painel com uma faca vibratória, expôs um scanner de retina e sorriu. Kivori na olho havia contado com ele sobrevivendo. Ele se conectou, redirecionou o circuito, falsificou o sinal retinal, usando um velho truque de combate de sua implantaquiabélio no Spaquenio Kalen. Remapeamento fotônico com um atraso de pulso de 3 segundos. A porta se abriu. Frank escorregou para dentro. Na olho era uma base militar, o que significava que ela na avilho estava sendo torturada. Ela estava sendo reprogramada. Ele encontrou os registros profundamente no mainframe, escondidos sob camadas de bloqueio de autoridade. Eles chamavam de protocolo de recalibração biológica 7.1. Sujeito, cistia velca, status, gravidez confirmada, alvo, isolamento fetal. Frank olhou para as palavras. E Entaúlio quebrou o console. Eles estavam tentando congelar a criança, suspender seu crescimento, mantê-la em limbo enquanto executavam ciclos de condicionamento neural. Insiste-a. Transforma-la em um útero silencioso e obediente. Ele seguiu os mapas de calor de segurança, encontrou a câmara central, evitou 6 sensores, derrubou 2 guardas, e quando a viu, tudo parou. Ela estava presa a uma mesa vertical. Ela na olho estava inconsciente. Seus olhos piscavam. Seus lábios se moviam. Frank estava ao lado dela em segundos, arrancando os cabos, desligando o fluxo, segurando seu corpo enquanto ela caia para frente. Eu te disse, ela sussurrou. Ela não o oraria. Frank pressionou a testa contra a dela. Nem eu. Ele a pegou nos braços, virou-se para sair e encontrou Kivori parada na porta. Ela na olhou, parecia surpresa. Ela na olho parecia zangada. Ela apenas observava. Eu sabia que você ouviria, ela disse. Frank na olho parou de andar. Ela vem comigo. Kivori na olho se moveu. Essa criança na olho nascera. Se você eu der mais um passo, ele disse, eu vou te derrubar. Kivori inclinou a cabeça. Você ou acha que o amor te torna perigoso? Não eu, disse Frank. Mas o amor me tornou certo. Kivori levantou uma mão ao olho, apenas ligeiramente. Frank atirou. Na olho nela. O painel acima dela explodiu. Alarmes soaram. Ele correu com cistia nos braços. Balas seguiram. Ele na olho parou. Ela segurou seu peito. Olhos arregalados, dor inundando suas fake-ofalhas. Na olho, deixe que me levem de novo, ela disse. Eu na olho vou. Eles chegaram à porta externa. Estava selada. Frank a colocou gentilmente no chaélio. Entaúlio puxou o cortador de plasma de sua mochila. Um corte. 2. E eles estavam fora. Frank a carregou em direção ao ponto de extraxiaélio, uma antiga torre de comunicaxiabélio, equipada com um farol de evacuacabélio. Atrás deles, gritos, tiros, caos. E no meio disso, Kivori estava na fumacana, observando.
Eles se foram antes do amanhecer. Mas a voz de Kivori ecoava na mente de Sistia. Mesmo enquanto ela estava nos bracaus de Frank, a bordo da cápsula de escape, sua barriga quente, sua respiração irregular. Essa criança na olho nascera. Frank na olho dormia há 29 horas. Ele observava Sistia agora, deitada em uma maca de recuperar-que-a-velho na enfermaria, dentro de um cruzador de ataque desativado, enterrado sob um posto avanqueado alinhado à terra aposentado. O lugar estava fora da rede. Ela estava viva. Ele continuava repetindo isso. Ela estava viva. Mas isso na olho parava o tremor em suas maoélios. Nem mesmo quando ele pressionava a palma contra a barriga dela novamente, sentindo a suave elevar-que a hélio sutil de sua pele. A criança é impossível que na olho deveriam ter criado. Ainda, ela, ainda resistindo. As pálpebras dela tremularam. As pálpebras dela tremularam. Frank, ela disse. Ele se inclinou instantaneamente. Estou aqui. Os olhos dela se abriram lentamente. Ela tocou na olho. Sua voz se aguqueou. Eu cheguei a ter você antes que pudesse enforquear a Stasi. Ela piscou fracamente. As amarras. Elas se foram. Ele disse. Eu arranquei tudo. Entavou-lhe os lábios dela se curvaram levemente. Você parece um inferno. Frank soltou um suspiro. Você deveria ver o outro cara. O que aconteceu depois? Ela perguntou. Eu iluminei o lugar, disse Frank. Cortei a rede elétrica. Britei a rede. Roubei os registros de voo deles e apaguei todos os vestígios de você ou do sistema. Testemunhas? Ele hesitou. Algumas. A voz dela caiu mais baixo. E elas na olho está olho falando. Sistia exalou. Entavou-lhe somos fantasmas novamente. Na olho por muito tempo, disse Frank. Ele alcanqueou o painel médico ao lado dela e desligou o escaneamento de luz. Ela se encolheu. O que dói? Ele perguntou. Meu estômago está apertado, ela disse. Como se algo estivesse empurrando de volta. Estivesse empurrando de volta. O maxilar de Frank se contraiu. Isso significa que a criança está lutando. Ela olhou para ele. Eu na olho quero perder isso. Você na olho vai. Sistia virou a cabeça em direção ao teto. A pele sob seus olhos ainda levemente machucada pela pressa aéreo da interface neural. Você deveria ter me deixado, ela disse. Eu na olho deixo o que é a mim meu. Frank respondeu. Ela na olho respondeu, deixando o silêncio pairar. Ele tirou o casaco, subiu na cama estreita e a puxou suavemente para seus bracaus. Ela se encolheu contra ele, como se seu corpo estivesse esperando por isso. Ele beijou sua testa. Achei que tinha te perdido, ele murmurou. Você o quase perdeu, ela respondeu. Sua maelho deslizando pelas costelas dele para encontrar uma cicatriz de uma bala perdida no complexo. Você o está sangrando, ela observou. Depois, ele sussurrou. Agora, só preciso sentir você o respirando. Eles ficaram assim por um longo tempo. Quantos se entavou-lhe Sistua se mexeu, levantando-se lentamente até ficar montada sobre ele. Seu hobby deslizou ligeiramente, sua pele fria, ainda muito pálida, mas seus olhos estavam vivos novamente. O que você está fazendo? Ele perguntou. Quero me sentir normal, ela disse. Você na olho está pronta. Estou pronta o suficiente. Ela o beijou, e ele a deixou se mover no próprio ritmo. Marauios tremendo, enquanto se despiram como se estivessem aprendendo a ser reais novamente. Frank a segurou enquanto ela se movia, suas maauios na cintura dela. Ela agarrou os bracaus dele, cabeça jogada para trás, gemendo seu nome, entre respirações irregulares. Ela agarrou os bracaus dele, cabeça jogada para trás, gemendo seu nome entre respirações irregulares. Na olho para esquecer, na olho para escapar, mas para marcar este momento, para lembrar que ela ainda estava aqui, ainda forte, ainda dela. Quando acabou,
Ela desabou sobre o peito dele, tremendo, Coraquina Hélio disparado. Ele envolveu os 2 bracaus ao redor dela e pressionou a boca em sua têmpora. Você eu na olho está mais acorrentada, ele sussurrou. Eu sei. E o que quer que eles tenham tentado fazer com você, El? Sua voz arranhou contra o pescoço dele. Eles falharam. Eles ficaram assim, até o de manhã, Harry. Mais tarde, Frank a observou se mover pela velha cozinha do bunker. Pele ainda brilhando, cabelo preso, barriga aparecendo ligeiramente a través das dobras de uma camisa de algodão alho. Ela estava cantarolando, a mulher que costumava cortar a cio com sua voz, agora cantarolando enquanto aquecia a água. Ele se sentou na beira da cama, observando-a como se ela pudesse desaparecer. Ela captou seu olhar, levantou uma sobrancelha. O quê? Ela perguntou. Eu só gosto de ver você andando por aí, ele disse. Viva! Ela sorriu, entaolho, acrescentou. Tente me ver grávida. Eu estou, Frank disse. Toda vez que olho para você. Sistua parou, entaolho veio até ele. Sentou-se em seu colo, pressionou a maalho dele em sua barriga. E real, ela disse. Sim, E na olho acabou. Na olho, Frank disse. Está apenas comecatando. Eles se beijaram novamente. Eles acordaram para o silêncio novamente. Mas desta vez, Frank Nahaulio o confundiu com paz. Ele se sentou rapidamente. Amaelio instintivamente alcanqueando a arma no chaélio ao lado da cama. Sistua já estava de pé, parada perto da porta, uma Maelio na barriga, a outra segurando a borda do console da parede. O que é? Ele perguntou. Sua mandíbula se contraiu. Eu acionei um fio de disparo de proximidade quando sai aqui. Frank estava ao lado dela em 2 passos. Olhou para a tela. Um satélite externo havia piscado de volta online. Eles nos encontraram, ela disse. Ele não olhou. Entrou em pânico. Ele simplesmente se moveu. Sistua estava logo atrás dele. Eles empacotaram em menos de 2 minutos. Frank enfiou 2 armas, 3 bloqueadores de comunicação aéreo, um disruptor de ondas curtas e o resto de seus suprimentos médicos em uma bolsa selada. Sistua prendeu uma granada de pulso de baixa potência no quadril e puxou o casaco. Respiraxa aéreo apertada. Ponto de extra aqui a olho, ela perguntou. 30 milhas ao norte. Frank disse. Doca de carga de minerac a olho abandonada. Eu tenho um código de passagem de contrabandista antigo que pode ainda enganar o sistema de bloqueio. Sinal eu o eanar, entaolho roubamos. B. Sistua sorriu. Esse é o homem com quem me casei. Frank olhou para ela. Você está pronta para correr? Sua mau olho caiu instintivamente para sua barriga. Entavolho, ela olhou para cima. Na olho, ela disse. Mas estou pronta para lutar. Frank liderou. Sistua seguiu. Eles atingiram os túneis superiores em menos de 5 minutos. Cada passo ecoava no escuro. Eles chegaram à superfície justo quando a primeira nave desceu. Kivori na olho saiu ela mesma. Ela enviou soldados, homens e mulheres, em trajes de compressa-hélio cinza, rostos inexpressivos, olhos atrás de viseiras brancas. Apagadores genéticos, projetados para remover problemas, sanitizar escândalos, na hélio deixar rastros. Frank levantou seu rifle, atirou primeiro. Eles se dispersaram. Ele e Sistua se moveram como se tivessem treinado juntos a vida toda. Ela lanqueou uma carga de fumaqueia que cortou a grade visual deles. Frank derrubou 2 no caos. Entatalho agarrou o pulso de Sistua. Corra. Eles dispararam pela face rochosa, zigue-zagueando por velhas brocas de minerac a hélio e torres de elevac a hélio quebradas. A cada segundo, Sistua sentia a pressa-alho crescer na hélio em seus pulmoares, na olho em suas pernas, mas em seu ventre. A criança sabia, sentia seu medo e estava respondendo. Ela tropecou uma vez. Frank a pegou, apenas a levantou para a traseira de um rover abandonado e ligou o motor no lugar. O veículo engasgou. Entaolho rugiu. Paulio rugiu.
Eles atravessaram o campo de poeira como um raio. A nave atrás deles decolou perseguindo o ponto. Lá dentro, Sistua segurou o painel. Um bracal ao redor de sua barriga. Dentes cerrados. Na olho, chegaremos a doca antes que nos alcancem. Ela gritou sobre o vento. Ele puxou o volante com forquilha para a direita, fora do curso. Sistua agarrou seu bracal. O que você está? Outro caminho. Ele desviou para um canhão, mais estreito do que o mapa indicava. A nave na olho podia seguir, na olho sem se despedaquear. Atrás deles, o perseguidor desacelerou, recuou. Belo truque, Sistua murmurou. Frank na olho desviou o olhar do caminho. Tem mais. 15 minutos depois, eles chegaram à doca. Frank correu para o console e inseriu o código antigo. Panelia nano shon day. Ele zumbiu. Negado. Ele tentou novamente. Negado. Mente. Mais uma vez. Clique. As portas do hangar se abriram. Dentro, um transportador de carga. Frank fechou a escotilha e acionou a ignique a hélio. Sistua já estava desabando no assento do copiloto. Ofegante. Você está bem? Ele perguntou acionando o interruptor após interruptor. Ela assentiu. Mal. Temos que ir agora. Agora. Eu trabalhando nisso. A nave decolou. E então olhou o painel de comunicações acendeu. Kivori. Corra o quanto quiser, ela disse. Frank na olho piscou. Na olho estamos fugindo. Então olho para onde está ele indo. Ele olhou para Sistua, que agora estava presa. Maulhos sobre a barriga. Para casa, Frank disse. Onde você ou na olho pode nos tocar. Você ou acha que a terra vai protegê-los? Na olho. Sistua interrompeu, voz afiada. Mas eu vou. Kivori encarou sua filha. Eu te dei a vida. Você ou tentou tomá-la de volta. A tela ficou escura. Frank acelerou. A nave atravessou a atmosfera como uma bala através do osso. Frank estendeu a Maulho pelo console e segurou a Maelho dela. Sistua apertou. Você ou deveria ser a Razaiulho pela qual eu desapareci. Ela disse. Frank se virou para ela. E agora você ou é a Razaalho pela qual eu na olho vou. Eles na olho pousaram por 6 dias. O transportador era rápido, mas na olho invisível. Frank passou os primeiros 2 dias, voando por rotas regulares, rebatendo sinais através de relés desativados e protegendo suas biosinalizak OLs. No terceiro dia, ele redirecionou a navegação aérea da IE para uma instalação aérea diplomática, alinhada à terra abandonada. Quando pousaram, Sistua mal conseguia manter os olhos abertos. E sua pele havia ficado peinida novamente. Ele a carregou para dentro da instalação aérea em seus bracaus. Ele a deitou em um sofá, que na olho era tocado há anos, e pegou um scanner médico. Você ou na olho dormiu. Ela sussurrou, dedos tremendo. Eu dormi. Ela olhou para ele. Mentiroso. Ele pressionou o scanner em sua têmpora. Sinais vitais. Está olho elevados. Na olho e crítico. Você ou precisa descansar. Descanso de verdade. Ela na olho discutiu. Estava muito cansada. Frank se sentou ao lado dela. Ficou acordado. Horas se passaram. Eventualmente, Sistua se mexeu. Olhos piscando ao abrir. Ainda aqui? Ela perguntou. Sempre. Indo. Ela se sentou lentamente, embalando sua barriga, sentindo o pulso dentro dela como se fosse um ser próprio agora. Por que este lugar? Ela perguntou, olhando ao redor da sala. Musgo crescia nas paredes de pedra. A chuva batia na cúpula de vidro acima. Em algum lugar na floresta, algo uivou. Por que ninguém se importa mais com ele? Frank disse. Isso é o que o torna seguro. Eu me importo com ele, ela disse suavemente. Ele se virou para ela. Porque você o está aqui. Ele estendeu a Maulho, pegou a dela, pressionou-a contra seu peito.
Seu coracanaelho batia firme e forte. Sistua se inclinou lentamente contra ele, como uma tempestade se dissipando, e em tatarelo eles se beijaram, não por pânico ou desespero, mas porque era hora. Por horas, eles estavam apenas juntos, apenas bocas, Maauius, pele. Ela o despiu lentamente, palmas arrastando-se por cada cicatriz que ele havia ganhado. Ele tirou a camisa dela, olhos nunca deixando sua barriga. Ela se deitou de costas nas almofadas grossas, pele verde brilhando na luz suave, enquanto ele se movia entre suas pernas, como um homem na olho apenas desejando-a, mas reverenciando. E ela precisava disso. Suas maaulos eram reverentes. Sua boca traqueou cada centímetro dela. Suas costelas, sua barriga, o oco de sua garganta. Ela ofegou quando ele entrou nela lentamente, completamente, como se seu corpo tivesse sido feito para segurá-lo. Ela sussurrou o nome dele repetidamente. Quando ela chegou ao clímax, arqueou-se, maolhos agarrando os ombros dele como se fossem a única âncora restante em seu universo. Eles na olho falaram por um longo tempo depois. Ela se deitou sobre o peito dele, o bracal dele embalando seus ombros, sua perna drapeada sobre a dele. Você eu já pensou que chegaríamos aqui? Ela perguntou. Frank pensou sobre isso. Na olho, mas você eu ainda continuou. Eu na olho sabia como parar. Ela sorriu, olhos fechados. Acho que te amo, ela disse suavemente. A respirar que a hélio de Frank parou, mas ele na olho falou. Ele simplesmente a puxou para mais perto, beijou o topo de sua cabeça e sussurrou. Em tatalho. Em tatalho não estamos quites. Na manhã raiou seguinte, o sol rompeu a cúpula. Sistua já estava acordada, parada perto da janela, sua camisa subindo alto sobre sua barriga. Frank veio por trás dela, envolveu os bracaus ao redor de sua cintura, beijou seu ombro. Ela sorriu. Você o está olhando. Eu memorizando, ele disse. Ela se inclinou para trás contra ele. Isso na boa ele vai durar. Ela sussurrou. Eu sei. Eles nos encontrarão novamente. Eu sei. Mas estaremos prontos. Frank a virou em seus bracaus. Beijou-a devagar. Já estamos. Em outro lugar, nas profundezas dos arquivos de comando de Velmeran, um alerta silencioso foi acionado, enterrado sob 6 firewalls e 3 camadas de metadados ocultos. Uma única linha de texto vermelho piscou na câmara do conselho. Assunto Sistua Velka. Assinatura fetal confirmada. Viabilidade ativa. Muta que na hélio desconhecida. Protocolo de recuperar que a velho reautorizado. Kivori na olho piscou. Ela simplesmente se levantou de seu assento e sorriu. A mensagem chegou à meia-noite, sem criptografia, apenas uma única linha piscando no conselho. Terminamos isso. Um lugar, um tempo, sem exército, apenas você. K. Sistua encarou. Frank estava atrás dela, em silêncio observando. Ela quer enfrentá-la sozinha. Ele disse que ela na olho estará sozinha. Na olho, mas você eu estará. Sistua se virou. Seu rosto estava calmo, sua barriga redonda sob sua túnica. O peso da criança havia mudado sua postura, sua respiração aéreo, tudo. Ela na olho quer lutar, disse Sistilo. Ela quer me fazer escolher. Você ou na olho vai sozinha. Eu tenho que ir. Frank na olho gostou. Cada músculo em seu corpo dizia na olho, mas seus olhos permaneceram fixos nos dela, e ele assentiu. Onde? Ele perguntou. Sistilo voltou-se para a tela. Havia um conjunto de coordenadas embutido na mensagem. Era um lugar antigo, um que Sistilo na abolho via há anos. A alta torre no penhasco sul de Velmarra, onde sua Mabaue costumava levá-la a Pous, as revisóveis de batalha, onde desses oalhes eram tomadas que moldavam linhagens. Ela na olho estava lá, desde seu diagnóstico, desde que foi rotulada como inútil. De pé na borda da varanda de pedra, seu casaco esvoaqueando no vento frio, olhos fixos no oceano revolto abaixo. Sistilo entrou na sala.
Kivori virou-se lentamente, olhou para sua filha e pela primeira vez na vida de Sistilo, hesitou. Você veio, disse Kivori. Eu sempre venho quando sou convocada, respondeu Sistilo. Esse é o seu problema. Na olho ela disse. Esse era o seu. Você me criou para obedecer. Na olho para questionar. Estou corrigindo isso. Kivori olhou para sua barriga. Aquela coisa dentro de você e meu filho. Sistilo interrompeu. A boca de Kivori se contraiu. Ei, uma muta que talho. Ei, um milagre. Ei, um risco. Eu também fui. Isso acertou. Kivori cruzou os braços. Você na olho. Deveria ter sobrevivido a extraxia-olho. Frank chegou até mim primeiro. Você confia demais nele. E nunca confiou o suficiente em mim. Elas se encararam, duas geraquioles de fogo. A voz de Kivori abaixou. Você deveria carregar um legado. Na olho destruir. Eu nunca fui autorizada a carregar nada. Você na olho era apta. Por causa da sua suas regras, sua obsessão com a pureza. Mas olhe para mim agora, Mahol. Ela se aproximou. Viva, desafiadora, grávida. A mandíbula de Kivori se tensionou. Você está se condenando ao exílio. Você percebe isso? Na olho, disse Sistilo. Você está. Eu? Sistilo se aproximou ainda mais. Você quem tentou apagar seu próprio sangue. Você quem ordenou uma neutralizar Hélio de gravidez. Você quem tentou esterilizar sua filha enquanto ela gritava. Kivori na olho respondeu. Sistilo caminhou até a borda da varanda, olhou para o mar. Você sempre me trouxe aqui, quando queria me fazer sentir pequena. Eu te trouxe aqui, para ver seu futuro. Sistilo se virou. Olho, vamos falar sobre o futuro. Ela colocou as duas mãos na barriga. Esta crianquia existe. Isso na boiu, esta, em debate. Aqui está ele e esse você vai passar o resto da sua vida nos caqueando, ou nos deixar em paz. Você acha que pode me dar ultimatos? Kivori perguntou. Eu construí em seu nome. Você tentou. Dani. Olho a voz de Kivori caiu. Quase um sussurro. E se for perigoso? Olho, eu vou amá-lo de qualquer maneira. E se morrer? Olho, eu vou lamentar. Mas, pelo menos terá vivido. Kivori olhou para ela por um longo tempo. E quando falou novamente, o tom de sua voz havia mudado. Você se parece com seu pai. Sistilo congelou. Eu nunca o conheci, ela disse. Ele morreu antes de você ser velho o suficiente para se lembrar. Ele queria filhas. Ele costumava dizer. Sistilo vai mudar tudo. E você odiava isso. Kivori na olho negou. Ela se aproximou lentamente. A primeira vez que ficaram olho próximas desde a guerra. Diga-me a verdade, disse Kivori. Por que você realmente manteve isso? Sistilo na olho piscou. Porque ninguém me queria. E esta criança me escolheu de qualquer maneira. O silêncio se quebrou. A voz de Kivori era quase inaudível. E Frank? Sistilo sorriu. Ele na olho. E perfeito. Mas e honesto. Forte. Feroz. Ele nunca recuou quando eu gritei. Nunca fugiu quando eu sangrei. Ele me segurou quando eu na olho era nada e me disse que eu era tudo. E se eu exigir que você o escolha entre ele e Velmara? Os olhos de Sistilo queimaram. Olho, Velmara queima. Kivori olhou para ela. Olho assentiu. Olho, você parte agora, ela disse. E você na olho volta. Sistilo exalou, afastou-se, parou na porta. Talho se virou. Você me ensinou a lutar, ela disse, mas nunca me ensinou a sentir. Kivori na olho disse, nada. Sistilo assentiu uma vez. Adeus, Mahol. E olho, ela se foi. 3 dias depois, Frank a encontrou em um planalto varrido pelo vento. Frank a vanqueou. Na olho disse nada. Ela caminhou direto para ele.
pressionou as Mahaulus contra seu peito. Eu terminei. Seus bracaus a envolveram. Eu sabia que você o faria. Ela se inclinou para ele. Eu sou sua. Ela sussurrou. Sem mais fugas. Ele a beijou. E desta vez, na olho era adeus. Ou desespero, ou medo. Era lar. E longe dali, em uma câmara do Alto Conselho, uma decisarélio do tribunal piscou na tela. Kivori Velka exilada, status. Traidora motivo. Tentativa de esterilizar Hélio de linhagem. Abuso de soberania genética, interferência fetal na ouviu autorizada. E assim, a Maoli que havia governado tudo na olho, tinha mais nada a segurar. O trabalho de parto comecangou com fogo. Bichilo, Gaindi. Sistilo se dobrou perto da borda da linha de árvores, agarrando o tronco de um velho carvalho com ambas as madéuios. Sua respiração falhou. Seus joelhos cederam. Frank estava ao seu lado em um instante. Com que frequência? Ele perguntou. Ela não conseguiu responder. Outra onda atingiu. Barbocenas. Outra onda atingiu. Eles na Hélio tinham tempo para voltar ao abrigo. Então olho Frank se moveu. Rápido. Ele limpou a pedra coberta de musgo perto do rio. Colocou cobertores térmicos. Pegou o kit médico. Suas Mahaulus estavam firmes. Sua voz calma, mas seus olhos estavam cheios de trovoelas. Sistilo gritou. Frank segurou sua Maolho, enquanto as horas passavam. Sussurrava seu nome entre cada contraxaélio, enxugava o suor de sua testa, afastava as mechas de cabelo escuro de seu rosto. E entaúlio a criança veio. Sistilo desabou contra o peito de Frank, corpo tremendo, peito arfando, mas seus olhos estavam abertos. E entatalhou-lhe. Suave no início, depois mais alto, um choro. Frank envolveu o bebê em um pano e o trouxe para ela. Sistilo pegou a criança, uma menina. Pele verde, olhos escuros, respiração estável. Ela é perfeita, Frank disse quase em um sussurro. Sistilo beijou a testa do bebê. Ela é minha. Mas o momento, na olho, terminou ali. A floresta ao redor deles mudou, na olho visivelmente, energeticamente. A quietude se quebrou, o vento parou, as folhas se aquietaram. E do corpo do bebê veio o mais leve brilho, um brilho dourado pulsando de seu peito. Na árvore artificial. Frank se inclinou mais perto. O que é isso? A voz de Sistilo estava trêmula. E impossível. O bebê abriu os olhos, e as árvores se inclinaram ligeiramente em sua direção. Frank olhou fixamente. Nono. Ela está fazendo isso. Ela na olho deveria, disse Sistilo. Esse nível de consciência na olho acontece em semanas, meses. E entatalho a criança olhou para ela. Sua própria Madahol. O coracanaelho de Sistilo bateu forte contra suas costelas. Porque o que ela viu naqueles olhos pequenos e inteligentes na agulha era apenas consciência. Era reconhecimento. Ela me conhece. Frank colocou um bracal ao redor de seus ombros. Ela te escolheu. Eles ficaram na floresta por mais 2 dias, observando, esperando, estudando a criança. Ela era forte, saudável. Na terceira noite, o farol de calma piscou. Uma única mensagem chegou, sem marca, sem assinatura. Mas Sistilo conhecia o código.a de sua Maoli. Ela o abriu. Dizia apenas permissaélio para visitar sozinha. Eu venho na olho como comando, mas como parente. Sistilo olhou para ele por um longo tempo. Entatalho se virou para Frank. Você o confia nisso? Na olho. Você o quer? Sistilo na olho falou, mas seus dedos pairaram sobre a tela de resposta. Entatalho digitou venha. Mas fale como uma Maoli. Na olho como uma juiasa. Kivori chegou 2 horas depois. Ela parou logo fora da clareira. Sistilo ficou entre ela e a criança. Na olho bloqueando. Na Hélio escondendo, guardando. Kivori na olho disse.
Nada a princípio. Apenas olhou para sua filha. Entatolho, com um movimento lento e deliberado, caiu de joelhos, nagolho em dor, em rendicca abelho. Eu estava errada. Ela disse as palavras que pareciam estranhas em sua boca, mas as disse de qualquer maneira. Eu pensei que isso seria o fim de nós, sua gravidez, sua rebelião, Hélio, suas escolhas. Seus olhos se levantaram. Mas vejo agora. Na olho foi o fim. Foi o comecando. Cistilo na olho. Cistilo na olho se suavizou. Por que agora? Ela perguntou. Por que na olho parar a caquear as ordens, a borracha antes? Ivori olhou para baixo porque o na olho sabia como deixaria. Na olho do poder, na olho do medo, na olho do versaélio de você o que eu construía. Minha imagem. Cistilo avanqueou. A versaélio de mim que obedecia. Ivori assentiu uma vez. Sim. Continuou. Frank observou de trás. Cistilo se moveu para o lado, revelando a crianquinha. Ela não olhou, e apenas nossa, ela disse. Ela é algo novo. Algo que nenhum de nós possui. Ivori olhou para o bebê, e seu rosto mudou. E por isso que você o lutou tanto, ela sussurrou. Cistilo assentiu. Ivori estendeu a mão, hesitou. Entatalho, tocou os dedos da crianquinha. O bebê agarrou sua mão olho. E algo aconteceu. Um brilho passou entre eles. Na ele o visto, mas sentido. Ivori exalou. Eu vejo agora. Ela sussurrou. A voz de Cistilo era de Acio. Diga. Ela é o futuro. Na olho, disse Cistilo. Nós somos. Ivori olhou para cima. Eu quero ajudar você a criá-la. Se você o me permitir. Frank se colocou ao lado de Cistilo. Nos nossos termos. Ivori se levantou, assentiu. Eu na olho pediria nada além disso. 3 semanas depois, eles se estabeleceram no Vale do Sul. A decisão contra o exílio de Ivori foi discretamente revogada. O Tribunal Genético comecandou novos estudos. Cistilo nomeou a criança Vera. Em Velmaron antigo, significava aquela que muda todas as coisas. Quando ela tinha 1 ano, já falava 3 idiomas. Aos 2 anos, podia mover pedras com a mente, mas mais do que poder. Ela tinha empatia. Ela herdou o fogo de Cistilo, a firmeza de Frank e algo mais que ninguém conseguia nomear. Uma noite, enquanto observavam as estrelas do penhasco acima de sua nova casa, Frank olhou para Cistilo e sussurrou: ela vai mudar tudo. Cistilo sorriu. Bom, ela disse, porque eu nunca estive interessada em manter nada igual. Frank a beijou. Vera estendeu a mão olho do cobertor abaixo deles e riu. E as estrelas se moveram ligeiramente, como se o próprio universo estivesse se ajustando para abrir espaço para o que viria a seguir.